Hoje o tema está muito interessante, né, pastor Dionei, que é os 7 selos, né? Olha aí, o pastor Ricardo Souza chegou aí, meu amigo. Opa! Aê, que coisa boa que é estar na tela com vocês dois aí. Tem sido um grande prazer, uma grande satisfação. Boa noite, pastor Ricardo. Boa noite. Como é que vocês estão? Bem, graças a Deus. Estava falando aqui que aqui em Juiz de Fora, meu amigo, nós estamos quase de bote, quase de canoa. Aqui está chovendo demais. É esquisito, Tudo estranho por aí, o negócio. Até na Suíça agora está dando 20 graus no inverno. Nossa Deus. Então, aqui no Paraná, pelo menos aqui na cidade, está frio. Ontem choveu, hoje está frio. Pelo tanto que está chovendo aqui, pelo tanto que está chovendo aqui e do jeito que está agora à noite, nós estamos acreditando que é porque vai esfriar mais aqui amanhã, a partir de amanhã, porque está chovendo demais. Meu Deus do céu. Vocês sabem que isso é uma proposta agora? Ó, eu fiz uma live mais curta há um tempo atrás, falando sobre... era uma pergunta. A Terra vai passar por um grande cataclisma? Era uma pergunta porque muitas pessoas... Provavelmente vocês dois também recebem essa pergunta. Muita gente me pede comparação do Apocalipse com aqueles filmes do Dia Depois de Amanhã, com esses filmes que tem muita nevasca, que tem muita transformação, um negócio de inversão dos polos. Então, o povo associa muito com os filmes, que nós já falamos, os filmes acabam fazendo um trabalho de pregar, sim, realmente acabam, se nós soubermos aproveitar a situação, ele tem uma pegada evangelística, né? Vocês sabem, só para aquecer aqui a gente orar, eu me lembro que nos anos 90, a gente estava naquela coisa de muito jovem, fica na igreja, não fica, aquela coisa toda, querendo aí ficar namorador do mundo, pastor Ricardo. E aí, rapaz, eu me lembro que eu estava assistindo um filme, até o filme é Duro de Matar 2. E aí tem uma cena, não sei se vocês dois vão lembrar, que vocês dois também gostam de filme, eu acho que vão lembrar. Tem um momento que o terrorista pousa, rapaz, lá no aeroporto. E aí aquela troca de tiroteio, aquele negócio todo, e de repente o Bruce Willis aparece atirando e o cara tem que voltar, esconder dentro do avião, e aí o capanga principal dele, de repente o rosto, a tela, a TV, o rosto dele enche toda a tela da TV. E sabe o que é que ele grita? Voltem para a igreja! Sujeito de sorte. Equipe de incêndio, senhor. Voltem para a igreja, agora! Porque eles estão escondidos num bairro, é muito forte. Eles estão escondidos num bairro junto ao aeroporto, que está abandonado, e tem uma igreja, e a igreja, lembra disso? E a igreja virou o covil deles aí no lugar. Então, só que ele aparece na tela gritando aquilo. E aquele negócio dá um alerta assim, de repente. Então, eu sempre digo, e desde lá para cá, eu sempre digo, olha, se você estiver disposto a ouvir, o Espírito ele vai falar com você as maneiras que você vai julgar menos convencionais possíveis, mas ele vai estar sempre falando, né? Glória a Deus. Quando eu lembro desses tempos assim extremos, frios extremos e tudo mais, que tem dado já há alguns anos já, né? Você vê, não é de hoje, você vê temperaturas assim altamente congelantes desde, sei lá, já faz mais de 10 anos que você vê isso acontecendo de vez em quando no hemisfério norte. Eu sempre lembro da Peshita, a versão de Lucas 21:11 da Peshita, que ela tem uma variante textual que fala, né, que além de falar que vai ter terremotos, ter epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas, grandes sinais nos céus, mas ele também fala, e aí só a Peshita tem essa parte, que os invernos serão mais severos ou rigorosos, dependendo da tradução que você queira, né? Então, eu fico sempre pensando e lembrando disso quando acontecem essas coisas, assim como aconteceu agora, né? No hemisfério norte teve, nos Estados Unidos, essa tempestade em uma geração, né? Uma a cada geração. Então, tempos complicados, tempos difíceis, em muitos aspectos, né? Verdade. Aqui a guerra é outra. É verdade. Conta para nós aí suas experiências também, para nós orar. O próprio texto de Mateus 24, quando alerta para que a vossa fuga não se dê no inverno, tá certo que está falando num contexto do inverno ali no Oriente Médio, né, ali na região de Israel, né, que é complicado, né?
Mas isso leva a pensar, né, de frio rigoroso, frio difícil, justamente no possível, né, tempo de tribulação, né? Possível frio rigoroso no tempo de tribulação. Então, assim, né? Aqui no Paraná esfriou, sabe? Em pleno janeiro, né? Eu acho que eu, sinceramente, né? Os anos que eu moro aqui, eu não me recordo de ter passado assim, de ter esfriado justamente na época quando o verão estaria atingindo assim o seu ponto alto, né? Pleno janeiro, gente. Nós já estamos na primeira quinzena de janeiro e frio, né? É verdade. É muito fora da curva. É verdade. Uhum. Muito fora da Vocês sabem curva que mesmo. era para estar um calorão aí o negócio. E vocês sabem que falando disso, aí no caso lá não tá invertido, tá certinho. Em Israel, nessa época, costuma até nevar. Inclusive, no finalzinho de dezembro, já algumas pessoas que estão lá já fizeram vídeos e fotos de alguns montes nos seus picos, já com neve. Isso é uma coisa curiosa para o nosso público que está assistindo, porque muita gente não sabe disso, né? Que algumas partes de Israel chega a nevar no final de dezembro e janeiro. Na segunda quinzena é mais comum ver ali até a esplanada das mesquitas, o local do templo, com neve. Isso tudo é muito, muito fantástico, muito, muito interessante. É porque eu tenho outros... Tem um pico nevado lá, que é o Monte Hermon, né? Isso, exatamente. Essa altura sempre está nevado. Cerca de 3 quilômetros, né? 3 mil metros. Ele foi um dos que as pessoas filmaram aí, mostraram que estava realmente assim, nevando. Tem mais gente de Minas Gerais aqui, falando também que nessa época nunca havia um tempo com frio aqui. Pra você ver, o negócio está pegando. Deixa eu orar para nós entrarmos propriamente dito no tema. Soberano Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais uma quinta escatológica. Obrigado pela vida do pastor Dionei, pela vida do pastor Ricardo, pela minha vida, a vida dos irmãos que estão aqui conosco online. E obrigado pela vida dos irmãos que vão assistir esse vídeo salvo. Meu Deus, Tu conheces o desejo do nosso coração. Tu sabes, ó Pai, que o nosso coração arde aqui pelo evangelismo, que queima em nós o desejo de que as pessoas compreendam a Tua palavra. Por isso eu te peço, não porque sejamos merecedores, pois não somos, mas, Senhor, conceda-nos a Tua graça, dá-nos graça aos ouvidos dos irmãos esta noite e permita-nos ter instrumentos Teu para poder comunicar a Tua palavra de modo libertador, de modo evangelístico, de modo que as pessoas compreendam que estamos, o momento em que estamos e que é preciso se voltar para o Senhor, voltar para a Tua presença. Pai, dá-nos uma palavra aqui que seja de ensino, que seja de doutrina, mas que seja também de um despertamento evangelístico, que possamos trazer esse assunto dos selos de uma forma clara a abençoar o Teu povo. Quero, sobretudo, ainda te pedir pela vida dos meus parceiros aqui, pela vida do pastor Ricardo Souza, pela vida do pastor Dionei, pelos nossos ministérios, Senhor, porque são tantas as demandas, tantas coisas às vezes habitam a nossa mente e sobem o nosso coração, que às vezes tentam nos afogar. São preocupações diárias, mas sabemos, meu Deus, que acima dessas preocupações está o Senhor. Entra, meu Deus, com providência, pois nós te amamos e almejamos cada dia mais poder fazer a Tua palavra integralmente, com dedicação, e Tu conheces, Tu sabes e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem ao Senhor, amam o Senhor e são chamados segundo o Teu propósito. Abençoa todos que por aqui passarem nessa noite, eu te peço. Traga um despertamento para cada indivíduo, de modo a sermos Tuas testemunhas nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos pastores, gostaria de iniciar essa leitura, mas quero que vocês fiquem, por favor, muito à vontade. Pastor Ricardo, fique muito à vontade para os comentários de Mateus 24, para essa, como diz você, essa conexão com os selos. Pastor Dionei, por favor, traga-nos essa chuva. Vou pegar aqui, fazer a correlação com o tempo chuvoso aqui. Traga-nos essa chuva de conhecimento que você tem trazido. O povo tem sido muito abençoado às quintas-feiras com essa nossa, esse nosso compartilhar de tela. E aí eu queria iniciar lendo Apocalipse. Apesar de que eu vou já faltar nesses versículos aqui, vocês podem ir para frente, podem ir para trás, podem fazer as conexões, as correlações, para o povo ser bem enriquecido. Apocalipse capítulo 6, versículos 15, 16 e 17, porque eu penso que eles vão dar o tom. Eles vão dar o tom para a compreensão
desse julgamento dos 7 selos. Diz assim no versículo 15. Você que está em casa, Apocalipse, capítulo 6, versículos 15, 16 e 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira dele. E quem é que pode suster? Eita. Acredito que esses 3 versículos, eles dão muito a entender que o julgamento dos selos, eles constituem, como eu acabei de ler, o julgamento da ira de Deus e do Cordeiro. Por que eu comecei por aqui? Porque ele tira esses 3 versículos tiram uma série de dúvidas. Muitas pessoas associam os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, como sendo uma perseguição de Satanás à igreja. Porém, pela própria leitura, não é isso aí. Porém, pela própria leitura, fica claro que não se trata. Claro que o Satanás vai estar nesse período perseguindo qualquer um que confesse a Bíblia, que confesse o Cristo. Porém, esse é o trabalho dele desde sempre, né? Satanás perseguiu o povo de Israel desde o Antigo Testamento e persegue a igreja o tempo todo. É próprio da igreja passar por perseguições. Porém, aqui o texto está dizendo que é chegado um tempo onde as pessoas estão se escondendo. E ele engloba todo mundo. São reis, são grandes, são comandantes, são poderosos, são ricos, escravos, livres, escondendo-se em cavernas e pedindo para livrar da ira de Deus e do Cordeiro. Então, o julgamento dos selos, eles são muito mais do que um tempo da perseguição de Satanás. Nas palavras de Jesus em Mateus 24, que eu creio que o pastor Ricardo deve comentar, é dito que é um período que nunca houve, nem tampouco haverá. Chamado, portanto, por Jesus de um período ímpar na história, né? Um período singular. Tendo dito isso, pastor, pode ir para o versículo 1, pode ir para o 24, pode ir para Isaías, Jeremias, que eles vão nos ajudar a compreender isso aí também. Vamos nutrir o povo com palavra. Vamos lá. Eu vou fazer o vínculo desse texto com Isaías 2, que ele tem vínculo com Oséias 10 e Isaías 2. Vou pegar Isaías 2, do versículo 6 em diante. Fala assim: pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó. Então aqui você já tem uma questão relacionada à casa de Jacó, e a gente sabe que Jacó e Israel são cognomes, digamos, cognatos distintos para situações distintas. Quando fala casa de Jacó, fala especificamente da descendência, né, dos israelitas, no caso, e não da Israel de Deus, digamos assim, né? Então já está relacionado bem à descendência da casa de Israel, no caso atual, né? E ele fala assim: porque os seus se encheram da corrupção do Oriente, são agoureiros como os filisteus, se associam com os filhos dos estranhos, sua terra está cheia de prata, de ouro, não tem conta os seus tesouros, também está cheia de cavalos, seus carros não têm fim, né? Que está falando também dessa questão dos poderosos, dos ricos e tudo mais. Só que ele também fala assim: também está cheia a sua terra de ídolos, adora a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram, né? Não necessariamente só ídolos de ferro, barro, de ouro, prata, como conhecemos, às vezes a si próprios, né? Idólatras a si próprios. Com isso a gente se abate, o homem se abate. Ególatras, exatamente. Vai, aí ele fala no 10, né? Vai, entra nas rochas, esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. E os olhos altivos dos homens serão abatidos, sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Esse dia não chegou ainda. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo, altivo, contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, que são as torres altas, né, os fortes e poderosos. E aí também tem questões também, quando ele fala cedros do Líbano, ele vai falar agora dos cavalos de Bazã e outros. Me lembra muito também Ezequiel 31, quando ele compara o querubim, né, aos cedros, e ele faz comparação de seres celestes com vários tipos de árvores, plátanos e tudo mais.
né? Então, aqui não é só contra os homens em si, contra os ricos e poderosos, mas também contra os principais potestades do mal, né? Aí ele fala contra todos os montes altos, outeiros elevados, torre alta, né? Toda muralha firme, contra os navios de Tarsis, tudo que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida, sua altivez será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão de todo destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas, nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. E naquele dia os homens lançaram as toupeiras dos seus morcegos, seus ídolos de prata, seus ídolos de ouro, que fizeram para eles se prostrarem, meter-se-ão nas fendas das rochas, pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Engraçado que quando você fala terror do Senhor e glória da sua majestade, o cordeiro, né, que a gente vê no texto de Apocalipse, diante do trono, e o cordeiro também. A glória do Senhor muitas vezes é comparada ao próprio Cristo, né? O Cristo também é uma forma simbólica no texto bíblico de falar de Cristo, né? Então, quando fala da glória de sua majestade, né, terror do Senhor e glória de sua majestade, está falando do cordeiro. Perfeito. Quando ele se levantar para espantar a terra. Né? E uma coisa só que eu queria aproveitar, na live passada a gente falou sobre a questão dos ídolos e os terafins, né? Como coisas distintas. Eu tinha comentado de um livro, eu não tinha na hora, deixa eu aproveitar para não ficar na dependência, né? Esse aqui é o livro que eu comentei. Aqui, ó. Bacana. É o Pensamento do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento. Uau! Tá? Esse livro aqui é bastante interessante. E ele, na página 99, ele vai falar sobre justamente essa questão dos ícones politeístas. E ele fala assim sobre a questão dos ídolos, né? A existência de um ídolo precisava ser aprovada pelo Deus cuja imagem estava sendo feita, de modo que os deuses eram responsáveis por iniciar o processo de fabricação da imagem. E no final do processo, realizavam-se rituais para transferir a divindade do mundo espiritual para o mundo físico, por um processo que é possível chamar de materialização da presença da divindade no templo. Ele vai citar alguns rituais, né? Ele cita depois, por exemplo, a lavagem da boca, que é um dos rituais conhecidos. Ele vai comentar, por exemplo, no pensamento egípcio, né? No pensamento egípcio, o Ba, que é uma espécie de alma, né, de espírito, o Ba da divindade dava vida à imagem. Se unia a ela, dessa maneira ele permitia que manifestasse a presença da divindade e a revelasse, um fenômeno chamado de habitação. Né? E aí tem vários textos relacionados a essa questão. Que editora é desse livro? Essa aqui é a Vida Nova. Vida Nova. Tá? Muito Vida bom. Nova. Já printei aqui na hora que você mostrou. John H. Walton. Tá? Então, recomendo. Vai enriquecer mais ainda. Vale a pena, gente. Vale a pena. É um bom livro. Então, esse texto, a gente vê justamente essa conexão, né, de Isaías 2 com essa questão de Apocalipse 6, nesses 3 versículos que você citou. Né, o vínculo é direto. Então, e mais uma vez, né, ele faz uma referência sempre do Antigo Testamento. Apocalipse é um livro, se não me engano, é o livro do Novo Testamento que mais faz citações e alusões ao Antigo. Não diretas, mas geralmente indiretas ou alusões, né, de alguma forma, um eco, talvez, de alguns conceitos. Então, e um dos livros muito citados é Isaías também, assim como os Salmos, né, são bastante usados. Né. Mas é isso aí, só para dar uma aberturazinha. Vamos lá. Eu acho interessante que a gente deixe claro que a abertura dos selos, ela se dá justamente na abertura de um cenário, não vou chamar de apocalíptico, né? Porque apocalíptico é revelação, e a revelação não está apenas no Apocalipse, está em praticamente toda a Bíblia. Mas ela dá exatamente a abertura, o abrir das cortinas para o surgimento. Eu gosto de frisar muito isso, porque a maioria dos proponentes, inclusive amigos nossos, né, Rodrigo, o próprio Dionei,
muitos defendem ainda e defendem fortemente a ideia de que ao arrebatamento e aí acontece a tribulação. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a abertura dos selos trazem o surgimento do anticristo. Se o arrebatamento aconteceu, vai acontecer, estará acontecendo, ela não está deixando isso claro. Nós não podemos afirmar, como diz o Dionei, né, e eu também concordo, não podemos escrever isso em pedra. Porque a Bíblia não está falando sobre isso, ela está falando exatamente que a abertura do primeiro selo traz um cavaleiro montado num cavalo branco, com todas as características daquele cara que vem como o Avatar, o Maitreya, o Al-Mahdi, o Messias, deem o nome que quiserem. E, inclusive, aproveitando, está vinculado talvez ao que a gente vê em Daniel 9, quando faz aquele acordo, né, com muitos. Sim. Que ele quebra no meio da semana, e o acordo é por uma semana. Então, existe um vínculo direto aí. É muito justamente, importante. Então, exatamente. Eu também não acho é o arrebatamento que abre o selo. Inclusive, o arrebatamento pode acontecer hoje e, sei lá, daqui 10 anos, o selo. Por quê? Mas, pastor, você acredita que tem tanto espaço assim entre um e outro? Não se trata de acreditar que tem tanto espaço, mas é essa fala do pastor Ricardo. O arrebatamento não está engatilhado com o selo. O que dá início, conforme o Dionei está falando, o pastor Ricardo está trazendo, gente, aos selos e à tribulação, é essa assinatura do tratado por uma semana, já que uma semana são 7 anos, mas continue, pastor Ricardo. Sim, justamente fazendo coro, né, fazendo vínculo direto com essa profecia de Daniel que o Dionei acabou de trazer à tona, né, para a gente revigorar a memória, porque a centralidade da tribulação está justamente na compreensão dessa profecia, que eu acho absolutamente importante para entender esse contexto. Então, o início da tribulação vai se desenvolver a partir do surgimento do anticristo. Mas o cara surge como anticristo, não importa como ele surge, importa o que ele é. Essa que é a realidade. Ele vem travestido de bom moço, trazendo grandes ideias, o mundo em extrema convulsão, porque não vamos esquecer de uma coisa importante. O início das dores também é marcado por convulsões. É marcado por guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos em vários lugares. Nós temos que entender que esse cara surge no cenário como a grande proposta do mundo, que o mundo vai coroar, na verdade. Na verdade, Deus permite que essa coroa venha para que ele se mostre exatamente aquilo que o mundo anseia, porque o mundo já está começando a clamar por uma liderança mundial única, unificada. A gente ouve muito falar sobre esse assunto. Então, o início da tribulação se dá exatamente nessa quebra do primeiro selo, lembrando uma coisa, a quebra dos selos não estão revelando o conteúdo do livro. Essa é outra coisa que eu quero desmistificar aqui, já nesse início, nessa nossa introdução, porque a quebra dos selos, vejam, para que o conteúdo do livro seja completamente revelado, se essa fosse a intenção de Deus, teria que esperar quebrar todos os selos. Porque até o 7... por fora, né? Talvez o descritivo por fora e por fora. Exatamente. Então, o que eu vejo, assim, eu vejo com base em Jeremias a questão do contrato, quando a gente vai para a Bíblia e quando a gente vai analisar as questões contratuais no Oriente Médio, eu posso afirmar isso? Posso afirmar, mas eu vejo que esse livro selado, haja vista o fato dele ser selado e mostrar completude nesse selamento, inclusive com o objetivo de que nem todos poderiam estar aptos a abrir, a quebrar esses selos. Na verdade, seria a humanidade apta, mas a humanidade corrompida não conseguiria. Então é dado ao Cordeiro de Deus essa proeminência de que, como legítimo representante humano, porque vejam,
o Cordeiro de Deus que está quebrando os selos não está dizendo que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Está dizendo que é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de quebrar os selos. Por que digno é o Cordeiro? Porque ele foi um sacrifício humano, dado pelos humanos, que preenche todos os requisitos capazes de dar a ele essa proeminência, a justiça. Porque, veja bem, é amor, é misericórdia, é graça, é justiça. Porque há uma coisa... Acho que vale a pena fazer o vínculo, já que o senhor entrou nisso e citou Jeremias 32, sobre essa questão da escritura da terra, né? Que é um debate justamente sobre isso. Eu achei interessante porque a gente está falando disso de um usurpador, que fica com o caso de Satanás, né? E Jesus veio recuperar tudo aquilo que foi perdido, né? Não é à toa que ele é o nosso Boaz, digamos assim, né? O nosso remidor. Sim, o remidor, é. Então acho que vale a pena centrar nesse ponto para poder continuar o que você está falando, que eu acho que é bastante interessante. Exatamente. Por isso eu trouxe essa questão do contrato, porque às vezes a gente olha para esse livro como uma coisa simplória, mas não é uma coisa simplória. Há um contrato feito por Deus com a humanidade. E quem quebrou esse contrato foi a própria humanidade. Não foi Deus que quebrou o contrato. Foi a humanidade. Então, os eventos que se desencadeiam a partir da quebra dos selos, eles são eventos que estarão acontecendo aqui por conta do próprio ser humano e a própria natureza. Claro que são juízos de Deus, são juízos de Deus. Mas, por enquanto, ainda não é o derramar da ira. São juízos que nós estamos vendo sendo descortinados, e nessa primeira etapa de juízos, há que se levar em consideração que 1/4 da humanidade vai para a fita. 1/4 da humanidade vai ser extinta. Isso é terrível. Sim. Nenhum evento na história tem precedente para isso. Para essa mortandade tamanha. Então, o que vale a pena então destacar é isso, gente. Já que vamos falar de selos, nós já temos aí várias questões levantadas. Nós temos as questões do terror dos homens, porque não será um tempo absolutamente nada agradável, muito pelo contrário, será um tempo terrível, como nunca houve, nunca jamais haverá, ao ponto dos homens desmaiarem de terror, ao ponto dos homens quererem se esconder nas rochas, nas fendas das rochas, nos rochedos, nos bunkers, e não haver saída para eles. Vejam bem. Então, é isso que é importante. E essa questão do contrato que eu quis levantar, com base lá em Jeremias, exatamente o texto que o Dionei levantou, por quê? 32. É importante nós sabermos que quando Deus faz um contrato, ele exatamente foi como se ele tivesse tirado a sandália e colocado debaixo da coxa. Não existe boas de volta. Mas Deus está dando essa oportunidade ao homem. Esse hebraísmo existe contido nesse texto, e não existe boas de volta para isso. Deus não vai se arrepender. Deus não tem por que se arrepender, porque o contrato foi firmado. Ele não pode voltar atrás em sua palavra. Então, tanto as promessas, as predições, as profecias, as alianças que estão pendentes ainda, porque eu vejo, já comentei isso outras vezes com vocês, eu vejo pendentes 3 alianças. Ao cumprimento pleno da aliança mosaica, que é a aliança sinaítica, porque precisa ser cumprida por povo de Israel. Depois nós temos a questão do cumprimento da aliança davídica, ou seja, colocar um legítimo descendente do trono de Davi no reino dos céus, no milênio. E nós temos a questão do cumprimento da aliança abrâmica, que são alianças, na realidade, são alianças unilaterais, e não dependem do homem para o cumprimento delas. Depende sim de toda a ação de Deus, porque quando Deus, inclusive, faz aliança com Abraão, se nós repararmos, se não me engano, Gênesis 15 vai mostrar isso, se nós repararmos bem, o Abraão estava fora do ar naquele momento. Sim, o Abraão não estava ele é pego numa visão. Ele é pego numa visão. Exatamente. Então, isso nos leva a pensar que
como Deus poderia voltar atrás? Então isso depõe contra supersessionismo, depõe contra as ideologias que excluem Israel. Algumas coisas que nós já vimos aqui agora já depõem contra, inclusive, o Meso, porque temos que lembrar que esse descortinar a partir do primeiro selo é o dia do Senhor. Não é o dia do capeta, nem o dia do anticristo e nem o dia do homem. É o dia do Senhor. Sabe? Então, não existe a questão da perseguição. Aliás, eu vejo, me desculpe os nossos queridos irmãos, a minha simplicidade em mostrar isso, mas eu vejo até uma impotência do anticristo diante dos juízos que vão se descortinar nesta terra. Então, nessa impotência, o que o anticristo faz? Ele vai ser instigado a um ódio cada vez maior, cada vez mais absurdo contra os santos do Senhor. Então, tudo que o Satanás, tudo que o anticristo ou o falso profeta vão conseguir fazer nesse tempo de tribulação, vai ser perseguição. Primeiro são levados à quebra do contrato, vamos dizer, um contrato, pacto feito com Israel, aquele pacto do qual o Dionei já comentou, que na verdade abre a tribulação. Fará aliança, firme aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana quebrará a aliança, fará cessar o sacrifício, etc, etc. Que é onde e a gente entra vê a grande aí tribulação. Um tempo tal qual entra a grande tribulação. Houve. Exatamente, porque é nesse tempo, daí para frente, que tanto a ira do anticristo contra os santos do Senhor, talvez desencadeiem a ira de Deus contra o trono da besta, contra esta terra, contra aqueles que tiverem aceito a marca. Então, tudo isso está destinado justamente a esse tempo. O dia da ira do nosso grandioso Deus e do Cordeiro, tá, vai desencadear uma série de juízos, julgamentos, flagelos, pragas, punições, ódio, depravação, perversão. Aliás, a um nível nunca antes visto pela humanidade. Se a humanidade acha que hoje já atingiu o seu nível maior, o seu topo de perversão, depravação e imoralidade, isto ainda vai ser fichinha perto do que estará vindo aí pela frente. Aproveitando a sua fala, pastor Ricardo, alguém comentou na tela assim, mais guerras existem desde a Idade Média. Isso que você está falando agora ajuda já a responder essa pessoa, porque subiu lá o comentário, já foi lá para cima o comentário da pessoa, porque, inclusive, não é desde a Idade Média, não, né, pastor Ricardo? Guerras vai ter até o fim também, né? O texto fala que guerra vai ter até o fim. Até o fim. Haverá guerras e assolações até o fim, então, justo, o texto diz isso. Exatamente. Então, a guerra, ela já começa nem na Idade Média, é antes, mas que vai assim até o fim, aumentando em proporção, em grau, convulsionando o mundo. Claro. Então, constitui, obviamente, um sinal, e a capacidade das guerras, citada aqui no comentário, na Idade Média, dali para trás, elas não tinham a capacidade de destruição maciça que tem hoje, por exemplo. Então, está na cara que ela constitui, sim, um grande sinal dito por Jesus em Mateus 24. Mas continua lá. Há que lembrar o nosso querido que fez esse comentário que guerras existem desde que existem os conflitos tribais. Sim. Veja bem, desde que o homem era nômade. A antropologia, a sociologia vão mostrar isso. A partir do momento que o homem começou a associar em grupos, e esses grupos foram se dividindo, criando grupos independentes, os grupos passaram a brigar entre si por território, por caça, por comida, por melhores condições de vida, até para roubar a mulher da tribo vizinha. Percebam isso. É uma questão só de a gente ver que a guerra, na realidade, é apenas, no meu ponto de vista, olhando agora um pouquinho para o lado psicológico, é uma forma de externar o conflito interno de cada homem. O homem vive em guerra interior. O homem vive em estado a guerra interior. Então, isso só transborda do ser humano e atinge as proporções públicas, levando ao ponto de nações, levando ao ponto de países, continentes entrarem em conflitos, porque nada mais é do que... Quando você soma os conflitos interiores de todos os homens, gera uma convulsão a nível
global catastrófico, que nós Muito estamos bom. caminhando Isso aí você me para uma aí. falando das suas conexões, você dizendo isso aí, eu pensei em Jesus dizendo que a boca fala que o coração está cheio. Como você disse que essas guerras são aquilo que está dentro do homem, né? Então Jesus disse isso aí, que o que o cara externa, ele não tem como fazer diferente daquilo que está dentro dele. É o Neide está falando aqui. Por isso um coração novo, né? Por isso que nos dá um coração novo, Ezequiel 36, 26, 27. É isso aí. A Oneide está falando assim, que Bíblia bonita, pastor Rodrigo. É porque enquanto você estava falando, eu corri e peguei o Novo Testamento interlinear, porque eu acredito que ele e os comentários de vocês vão nos ajudar nessas questões que nós já estamos esclarecendo. Porque, por exemplo, aqui no Apocalipse 6, o anticristo está usando Estéfanos. Isso, eu quero que se nós pudermos comentários também. Isso, porque tem muita gente discutindo aqui. Esse camarada é o Cristo, é Jesus que está voltando. Tem muita gente dizendo que o Cristo usa diadema. Pronto. Apocalipse 19, Cristo está usando diadema. Aqui o anticristo está usando Estéfanos. A coroa dele é Estéfanos, gente. E a questão da bestas feras, que a gente já falou sobre isso nos 4 Cavaleiros, lembra, né? Foi. Das bestas feras também. Exatamente. E é bom ressaltar um aspecto. Vamos ver a diferença entre Apocalipse capítulo 6 e Apocalipse capítulo 19. E quando a gente vê aqui que depois que ele mostra um cavaleiro apenas com um arco, e não adianta, sabe? Quer a gente queira, quer não, arco é instrumento de guerra. E de engano se não é instrumento também, de né? guerra, de engano também. E de caça, né? E é uma armadilha. Então, quer dizer, ele já vem exatamente mostrando o quadro de quem está sentado nesse cavalo. Já o outro, nosso grandioso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, traz uma espada, e a espada sai da sua própria boca para ferir as nações. Então, isso é claríssimo. E aqui diz, e foi-lhe dada, percebam, ele não tinha coroa, foi-lhe dada. Ou seja, foi-lhe dada a autoridade pelas nações para coroá-lo, ou seja, como um vencedor. Exatamente como faziam nos Jogos Istmicos, nos Jogos Olímpicos, ao vencedor era dada uma coroa. Já o nosso Senhor Jesus Cristo, ele já desce coroado, porque ele já é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diademas já são dele, lhe pertencem por direito e não por uma outorga simplesmente, ou porque as nações lhe deram. Na verdade, se as nações pudessem, lhe tirariam, né? E outra, né? Só ele tem diademas, né? Todos os outros só tem Estéfanos. Mesmo nós, nos galardões, as nossas coroas, a coroa da vida, como diz Paulo, e outros textos, a coroa da glória, e coroa incorruptível, é traduzido como coroa, mas é Estéfanos que também, né? Estéfanos que também fala dos louros, né? Como aqueles louros que ficam do lado, não como uma coroa com chifres, com diademas, né? Que é o que só Jesus tem, né? Só ele usa essa coroa. Não é à toa que no Apocalipse 5 só ele é digno, né? Isso destrói aquelas teorias de que nós, depois de convertidos, somos iguais a Jesus. Se fôssemos iguais, ninguém não estariam chorando porque não foi achado digno ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, né? Então, o próprio João, né? Só um é digno e vai lembrar tudo. Pode falar. Pode falar. Desculpa. Não, é que eu vou entrar no conceito longo, fala aí. É porque é o seguinte, esse ponto dele ser digno, que quando você falou isso, eu falei, deixa eu pegar um parêntese ali. Algumas pessoas costumam alegar assim, poxa, a igreja vai estar dentro dos selos sim, justamente porque o herdeiro tinha que estar diante da abertura dos selos. Bom, aqui justamente o pastor Dionei traz aí o conceito, o pastor Ricardo, que ninguém fora achado digno. Então não dá para abrir esse selo na frente de ninguém, porque ninguém foi encontrado digno. Então ele tem que ressuscitar para abrir e falar esse negócio aqui, percebe? Então isso tudo aqui como... Não é interessante? E pastor Dionei, já que você vai entrar... Diga, Ricardo. Não, eu ia falar antes do Dionei entrar nesse conceito, porque para não perder o fio da meada, o fio da meada, estão erradas as denominações que a Kelly levanta aí. Estão erradas. Abolirem o Antigo Testamento, se é isso que ela está dizendo aí. É um erro crasso, inclusive, né? Isso é coisa lá de Marcião ainda. Isso revoga aos tempos de Marcião, um dos primeiros hereges aí, que achou que picotar a Bíblia seria uma boa ideia. Né? Então... Boa. A pergunta dela já estava na tela, o comentário há algum tempo.
Então foi bom que o pastor Ricardo trouxe aí para dar uma martelada. E é um equívoco, né? A pessoa querer separar a escritura, porque não tem como interpretar o novo sem o antigo. Isso é impossível. Pastor Dionísio, já que você vai trazer é progressiva. Assim como querer atualizar a Bíblia também é um problema. Né? Uau, outro problema. Total. E como diria atualizar, adulterar, transformar, adaptar, qualquer coisa, inclusive, sabe? É esquecer o que diz Apocalipse 22, né? A advertência está ali, claríssima. Vale para o Apocalipse como vale para toda a revelação, no meu ponto de vista, né? Aquele que acrescentar ou tirar algo da profecia deste livro, as pragas contidas nele, né? É simples. Eu tenho continuamente falado aqui nas lives que um grande sinal do fim dos tempos é a sociedade marcada por uma flagrante perversão das escrituras. Não um ataque no sentido, vamos queimá-la, não, mas pervertê-la. Né? Pastor Dionísio, como você vai trazer para nós esse conceito longo, queria aproveitar para te pedir, não sei, talvez já seja o seu plano, mas para incluir o comentário aí de Jeremias 32, que você ia pegando o gancho e falando... Vou entrar nele. Então, eu vou entrar nele. Bala. É justamente por causa do conceito do capítulo 5, né? Justamente desse pergaminho selado com 7 selos.